A resistência ao regime militar teve várias faces e formas de atuação. Entre os movimentos mais ativos, a Ação Libertadora Nacional, ou ALN, destacou-se por sua organização e seu ímpeto revolucionário. A ALN, formada principalmente por estudantes, trabalhadores e intelectuais, foi criada em 1968 pelo ex-deputado Carlos Marighella. Inspirados pelas lutas revolucionárias de outros países, os membros da ALN acreditavam que a violência armada era o único caminho eficaz para derrubar o regime militar. Seus integrantes promoveram assaltos a bancos, sabotagens e expropriações para financiar suas operações. As ações da ALN atraíram a atenção das forças repressoras. Agentes do regime viam o grupo como uma grande ameaça e investiram intensamente em operações para desarticulá-lo, levando à captura e execução de vários de seus membros. Outro grupo que lutou contra o regime foi o Comando de Libertação Nacional, o Colina. Diferente da ALN, o Colina tinha raízes no movimento estudantil de Belo Horizonte e contava também com operários e militantes de esquerda. O Colina usava táticas de guerrilha urbana, como explosões em instalações do governo e ações para expor a violência do regime. A organização defendia a luta armada como resposta à repressão extrema, mas também buscava conscientizar a população sobre a necessidade de resistir e restaurar a democracia. Assim como a ALN, o Colina enfrentou perseguição implacável. Seus membros foram presos, torturados, exilados e alguns perderam a vida na luta contra a ditadura. No entanto, a coragem e determinação desses grupos marcaram a história da resistência no Brasil. Embora não tenham conseguido derrubar o regime, a ALN e o Colina inspiraram uma geração de brasileiros a lutar por liberdade e justiça. Foram organizações que mostraram que, mesmo diante da opressão mais violenta, o desejo de mudança e de democracia não poderia ser facilmente sufocado. Boa tarde a todos, estamos começando mais uma entrevista e hoje estamos com a presença de Dilma Rousseff. Hoje queremos saber a sua participação na Colina e como isso impactou a nossa trajetória política. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de relembrar essa época importante para a história do Brasil. Esse é um período de resistência que precisamos sempre recordar, né? Bom, eu iniciei minha militância política aos 16 anos na organização revolucionária a marxista. Com o passar do tempo, ingressei no Comando de Libertação Nacional, conhecido como Colina, um grupo de resistência que atuava contra a ditadura militar. Em julho de 1969, o Colina se uniu à Vanguarda Popular Revolucionária, formando a Vanguarda Armada Revolucionária a Palmares. Porém, apesar de minha atuação nessas organizações, afirmo que nunca participei efetivamente da luta armada. Senhora Dilma, gostaríamos de perguntar como o ato institucional número 5 afetou na sua percepção sobre a luta política e a necessidade de uma resistência organizada. O ato institucional número 5, o AI-5, representou o auge da opressão do regime militar. Ele suspendeu as liberdades civis e legalizou a tortura como prática de Estado. Foi um ponto de virada para muitos de nós. Ficou claro então que a resistência pacífica não seria suficiente para enfrentar o regime. A partir desse momento, muitos jovens, incluindo eu, optaram por se engajar em organizações clandestinas, buscando uma forma mais estruturada de resistência. E poderia descrever para nós, no período que foi presa, as torturas que foi submetida a passar? Em 1970, fui presa e submetida a sessões de tortura em diferentes lugares. Em São Paulo, nos centros de repressão como a OBAN e o DOPS, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Fui torturada com métodos brutais, pau de arara, palmatória, choques, socos, que me deixaram com problemas na arcada dentária. Apesar de todas essas condições extremas, nunca cedi a ponto de entregar qualquer informação que pudesse comprometer meus companheiros de militância. E para finalizar, gostaria de saber como a senhora acha que o Brasil pode levar de aprendizado sobre esse período da história. É fundamental que mantenhamos viva a memória da ditadura. Precisamos garantir que um episódio como aquele jamais se repita. E isso se faz, sobretudo, por meio de processos de justiça, de transição, que são essenciais para fortalecer a democracia,
que as gerações futuras possam aprender com o passado e valorizar a liberdade e os direitos que tanto custaram a conquistar. Agradeço pela oportunidade de compartilhar essas memórias e reforço que manter viva essa história é essencial para o futuro da democracia no Brasil. Obrigada. Hoje também estamos com a presença de Jacob Goreder e gostaríamos de começar agradecendo pela sua participação. Jacob, gostaria de iniciar perguntando qual era o clima político-social no Brasil antes do golpe de 1964? Quais foram os sinais que a democracia estava sob ameaça? Bom, o Brasil ele vive uma agitação intensa, né? Com movimentos de esquerda crescendo cada vez mais avançados, como, por exemplo, a reforma da base de Goulart. As elites com medo de uma guinada socialista, cara, e começaram a se alinhar com os militares, criando um ambiente realmente de confronto iminente, assim, bem complicado. E o que o golpe representou para você pessoalmente e para o movimento comunista? O golpe foi devastador, né? Vimos a esquerda ser desarticulada e tivemos que repensar tudo, pra falar a verdade. Foi um momento de reorganização que gerou novas frentes resistentes, como a LN mesmo. Para mim e para muitos, eu acredito que foi um tempo de grande perda, mas também de determinação renovada. E como foi a decisão de ingressar nas Forças Armadas e posteriormente lidar com desafios da clandestinidade? Optar pela luta armada foi difícil, mas pareceu a única resposta diante da repressão brutal. A vida na clandestinidade era repleta de medos e isolamento, confesso, mas era o sacrifício que acreditávamos necessário para combater o regime. E ao olhar para trás, como você avalia o papel das Forças Armadas na resistência contra a ditadura? Com o tempo, vejo que cometemos erros estratégicos. As condições eram adversas demais, mas a luta armada tinha o seu valor simbólico e importante, querendo ou não. Era uma denúncia do mundo, assim, né? E um ato de coragem contra a tirania. E por que o senhor acha importante documentar e relembrar os eventos desse período? Eu acho que preservar a memória é muito essencial. Não podemos deixar que a história daqueles que lutaram seja esquecida. Documentar é uma forma de educar a nova geração que vem aí e proteger a nossa democracia contra os novos retrocessos. E por que o senhor acha importante documentar e relembrar os eventos desse período? Eu queria muito que os jovens de hoje em dia valorizassem a democracia, para falar a verdade. A liberdade e a justiça são conquistas que exigem vigilância, claro, e ainda acredito em um futuro melhor e justo se todo mundo fizer a sua parte, vamos dizer assim. A ditadura militar no Brasil chegaria ao fim em 1985, após anos de luta e resistência. As ações de grupos como a ALN e o Colina mostraram ao país a importância da liberdade, e o Brasil nunca mais foi o mesmo. Hoje, suas histórias são lembradas como exemplo de resistência, coragem e o desejo de um país mais justo.